Esse jovem é apegado desde bebê a uma espada amaldiçoada, e conforme ele cresce, os destinos dos dois parecem cada vez mais interligados, até que eles enfim se tornam um só. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Sword Guy, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos ouvindo o narrador falando sobre o fascínio que a humanidade tinha pelas armas, e sobre o fato delas sobreviverem até o fim da humanidade, ganhando vida conforme o tempo passava. Então pulamos para um grupo de escavadores procurando pela espada demoníaca Jotgwyn, uma arma forjada com o sangue de 1000 demônios, sendo a mais poderosa de todas as espadas mágicas. E o chefe da escavação conta que, de acordo com a lenda, ela tinha surgido na Era Romana, 2000 anos atrás, quando uma vila foi atacada por bárbaros. Sem defesa, eles oraram para os deuses, que não fizeram nada. Por isso, os sacerdotes recorreram a um demônio, que respondeu mandando um cavaleiro caveira, portando a espada demoníaca, que acabou com os invasores rapidamente. Já em um helicóptero, vemos o administrador Takuma Miura conversando com Seiya Ichijo, sobre ele também querer a tal espada, e sobre como os Shishodai, uma espécie de força que agia nas sombras, está juntando todas as armas mágicas. De volta à escavação, os caras enfim encontram a espada, na hora em que Miura chega lá com seus homens e tenta tomar a arma à força. Contudo, o líder da escavação empunha a espada demoníaca para defendê-la, ficando possuído por ela. Só que isso não é o suficiente, pois logo Seiya lança uma rajada de poder contra ele, e o finaliza desarmando o cara. Enquanto isso, em um templo longe dali, alguns monges tentam purificar a aura maligna da espada Shiryu, que tinha sede de sangue. Só que o ritual sai errado, e um deles é possuído pela espada, finalizando os companheiros e saindo pela cidade em busca de mais vítimas. Lá ele finaliza um homem chamado Takashi, e deixa Wakaba, a esposa dele, viva, talvez porque ela estivesse grávida. Porém, isso foi um erro pra ele, já que a mulher foi atrás de se vingar, e usou a própria Shiryu para finalizá-lo. Assim, ela passa a ser possuída pela arma, e quase finaliza uma mulher com um bebê. Mas ela se segura, e acaba se finalizando nas montanhas, após dar à luz ao seu próprio bebê. Em paralelo, na sede da filial 3 do Shoshidai, o administrador Miura fica tão atraído pela espada Jotgwyn que acaba sendo possuído por ela e atacando seus antigos aliados. É então que surge Hakim, portando a espada amaldiçoada Flamberg, que dava a ele o poder de controlar o fogo, e segundo os caras, um parecia chamar o outro para tirar um X1 e ver quem tinha a melhor arma. Logo, os dois usam os poderes de suas espadas para criar armaduras, e Miura sai vencedor sem fazer muito esforço, debochando de Hakim. Já nas montanhas, o filho de Wakaba está segurando Shiryu, quando é encontrado por um homem, que percebe como a aura da espada era ruim, mas decide criar o bebê. Então, mais de 10 anos se passam, e conhecemos a jovem Sayaka Ogata, uma colegial que sempre recusava os flertes do bonitão da escola e os convites das amigas para sair, tudo porque ela era apaixonada por Gai Ogata, o filho de Wakaba, que tinha sido adotado pelo pai dela, Amon Ogata. Um dia, ela tenta fazer com que Gai aceite ir com ela até um karaokê, mas ele recusa e os dois acabam tendo um desentendimento, que é interrompido por Tatsumi, um dos homens que vivia no templo de Amon, e não ia com a cara de Gai. Aí, Amon surge e leva o garoto até o túmulo de sua mãe, mas ele não demonstra muitos sentimentos por ela, por conta da mulher tê-lo abandonado. À noite, Gai vai até a espada Shiryu e revela ter devoção pela arma, dizendo que ela era sua verdadeira mãe. Nessa hora, Tatsumi surpreende o rapaz e corre para X-novar para Amon. Só que o cara diz que Gai tinha uma afinidade com a espada que ninguém mais tinha, sendo ele o escolhido, tanto que o sangue dele era a única coisa que acalmava a arma. No outro dia, eles fazem um ritual calmante na espada, que estava ficando cada vez mais sedenta. E durante a cerimônia, a inveja de Tatsumi acaba fazendo com que Sayaka seja momentaneamente dominada pela espada. Aí ela acaba arrancando o braço de Gai, que se jogou na frente para Tatsumi não ser finalizado, e isso acalma a sede de sangue da arma. Longe dali, vemos o Shoshidai Naoki Miki, tentando arrematar a espada Azoth em um leilão, e essa arma tinha pertencido ao alquimista Paracelsus, durante o século XVI. Nessa época, o cara fez um pacto com um demônio em troca de conhecimento, e com esse conhecimento criou a Pedra Filosofal, onde aprisionou o ser demoníaco e depois fixou a pedra na espada. E Mickey tinha a concorrência de Marcus Litus nesse leilão, mas acabou dando um lance maior e ficando com a espada. Contudo, Marcus não desistiria tão fácil e emboscou Mickey na estrada, porém o cara era bem forte e conseguiu dar conta dos seguranças do rapaz facilmente. Só que aí as coisas complicaram, pois Miura surge com a espada Jotgwyn e Mickey surpreende ao invocar a espada do relâmpago Falagon. De volta a Gai, vemos que após uma semana ele ainda sentia as dores da sua ferida, e Amon decide usar o Ashi de Shiryu para lhe construir um braço mecânico. Já Mickey percebe como o poder de Miura era imenso, e usa um relâmpago para fugir dali, percebendo que nesse meio tempo, Marcus roubou a espada de Azoth. Em paralelo, Gai vai até Amon falar sobre achar que não merecia aquele braço, e o cara diz que quando o encontrou, Gai estava agarrado a Shiryu como se a sua vida dependesse disso. Ele também fala que naquela época, o destino dos dois se entrelaçou, e Shiryu passou a ser a guardiã do garoto, e ainda o desafia a criar uma espada melhor que ela. Mais tarde, Gai demonstra toda
toda a sua devoção a Shiryu, dizendo que ela era insubstituível, ao mesmo tempo em que Tatsumi vai cobrar Amon pelo que ele havia feito. O invejoso então ouve do mestre que Shiryu parecia querer ser o braço de Guy e apenas realizou a vontade da arma. Amon ainda completa falando que nunca ficou totalmente satisfeito com nenhuma das suas criações, mas se Guy e Shiryu formassem o elo que ele esperava, o garoto poderia ser a sua obra-prima. Só que isso deixa Tatsumi com mais inveja, e um dia ele tenta atacar Sayaka e Guy o impede, quase sendo consumido por Shiryu, que estava sedenta por sangue. Só que graças a Sayaka ele consegue se acalmar. À noite, Kiyomi leva a lendária lança Tamboriki até a casa de Amon após afiá-la, e Tatsumi aproveita a oportunidade para roubá-la, sendo possuído por ela e se tornando um Busoma. E Busoma é quando a sua vontade de cometer algo ruim se torna tão forte que você se torna a própria arma, e as suas vontades são controladas completamente por ela. Longe dali, descobrimos que Marcus havia perdido toda a sua família em um acidente de carro, no qual acabou perdendo o movimento das pernas, por isso ele pagava atores para fingirem que era da sua família. Em uma noite, Marcus está tentando fazer com que a espada Azoth lhe dê poder, quando é interrompido por Erika Saeki, sua ex-namorada, que agora estava noivo de Toshio Tanabe, o melhor amigo de Marcus, e ver os dois juntos dá ao rapaz o ódio necessário para fazer a espada Azoth possuí-lo, dando a ele novamente a capacidade de andar. Assim, Marcus invade o casamento dos dois, que ele julgava serem traidores, e tenta finalizá-los, mas vê sua coragem fraquejar ao não conseguir finalizar Erika. Desse jeito, ele é levado por Miki até a sede do Shoshidai, e no caminho descobrimos que todos os portadores das armas lendárias terminariam se tornando um Busoma um dia. De volta às montanhas, vemos Tatsumi atacando Guy e Sayaka, e o rapaz ouvindo a voz de Shiryu mandando finalizá-lo. Então a luta começa, onde Guy tenta resistir à voz de Shiryu, mas ele acaba sucumbindo a ela, e seu braço se torna uma lâmina, que fere Tatsumi. Após isso, o vilão tenta fugir, e o rapaz vai atrás dele, encontrando um rastro de morte, bem no momento em que o cara passa por uma transformação, e ganha uma armadura, assim como Miura. Já na sede do Shoshidai, Marcus é apresentado às 3 máscaras flutuantes, que comandavam a organização, e eles explicam que todos os possuídos eram conhecidos como Chrysalidae, e que ali eles buscavam reverter essa possessão, tornando os Chrysalides humanos novamente, antes que eles se tornassem os Busomas. Além disso, ficamos sabendo que o demônio que estava preso à espada de Azoth era Beelzebub. Simultaneamente, Miki faz alguns exames para saber como estava o estágio da sua possessão, e vemos que ele estava dando uns pegas em Mina Hariyama, e revelando que todos os Chrysalides deveriam hibernar em um sono criogênico por um tempo. Depois disso, ele e Marcus são colocados para dormir, enquanto Kyoka, a administradora que substituiu Miura, desperta a Seiya para que ele pudesse conter Tatsumi, que foi visto lutando contra Guy. Aí descobrimos que desde que Miura havia sido possuído e Seiya tinha ido para a hibernação, haviam se passado 16 anos e 24 dias, e que a peça lendária do Chrysalidae era o Chakran, uma arma que surgiu na antiga Índia, e era tão poderosa que fazia dele o Chrysalide supremo. Enquanto isso, vemos que Guy retornou para a casa de Amon, e começou a agir de modo estranho, como se tivesse voltado a ser um bebê, ao mesmo tempo em que Miura invade uma prisão, e alimenta Jotgun com o ódio e o desejo de matar dos presos. Já nas montanhas, Sayaka passa a cuidar de Guy como se realmente cuidasse de uma criança, enquanto Tatsumi espreita sem que ela soubesse. Em paralelo, Amon está conversando com Kigetsu sobre Guy e a espada Shiryu, e o ancião fala sobre os ferreiros sempre forjarem 2 espadas e escolherem a melhor entre elas. Dessa forma, é bem possível que tivesse uma outra Shiryu por aí, talvez ainda melhor do que a arma que agora era o braço direito de Guy. À noite, vemos que Kiyomi e o seu ajudante Reita recebem um pedido para afiar justamente a irmã gêmea da espada Shiryu, e a mulher acaba possuída momentaneamente por ela, quase finalizando o rapaz. Contudo, Kiyomi se contém antes que cometa tal ato, e expulsa Reita dali para que possa trabalhar sozinha. E então ela afia a espada, a acalmando com seu sangue de vez em quando, e na hora que o misterioso dono da arma vai buscá-la, vemos a mulher acamada e com diversos curativos. Em outro ponto da cidade, Hakim procura Miura em busca de sua revanche, perdendo o X1 de novo. E aí podemos notar Greens e Arnis, 2 Busomas observando tudo de longe. E Greens fala que logo a era dos humanos terminaria, para começar o tempo dos Busomas. De volta a Guy, vemos Tatsumi atacando Sayaka, e o rapaz fica com medo, não fazendo nada. Por sorte, Seiya chega nesse instante, e acaba com o cara rapidamente usando seu anel Chakran, mostrando quanto era forte. Em seguida, ele se vira para ir embora, quando percebe o braço de Guy, se dando conta de que era por causa dele que tinha sido despertado. Aí ele parte para cima do rapaz, mas é detido por Kigitsu, que tenta contornar a situação, mostrando que conhecia os Shoshidai, assim como os rivais deles, os Gabi. E os Gabis eram homens comuns que lutavam contra os Busomas, usando apenas o seu próprio corpo, repudiando o uso de armas. Sem demora, um dos Gabis, chamado Soin, surge, começando uma luta contra Seiya, mas o Soin logo sente que Guy estava possuído por um espírito do mal, e se vira contra ele. Nesse instante, um Busoma que estava se escondendo na sombra do cara, o ataca e o finaliza. Em seguida, o ser ataca Guy, que enfim desperta, voltando à sua forma de Berserker, e tornando o braço novamente uma
uma lâmina. Desse jeito ele fere o Busoma, que foge dali, enquanto o Seiya se anima por enfim conhecer a verdadeira face do rapaz. Então, quando ele o ataca e se prepara para finalizá-lo, Sayaka e Kigetsu interferem, dando tempo para o rapaz fugir dali com a moça. Já o velho leva Seiya até Amon, que conta sobre o ferreiro que forjou Shiryu. Ele era um cara que nasceu de uma mulher que tinha sido possuída pelo espírito de um dragão, por isso ele nasceu com escamas pelo corpo, e acabou sendo descartado em um rio, sendo encontrado por um ferreiro. Esse cara o ensinou tudo o que tinha para ensinar, e após a sua morte, o cara dragão encontrou o amor de uma mulher. Com ela, ele teve uma filha e suas criações se tornaram famosas por todo o país, até que o próprio Shogun pediu que o ferreiro construísse uma espada para ele, e depois fosse entregar pessoalmente. Meio receoso, o cara dragão se viu obrigado a ir, e ao ver a sua aparência, o Shogun ordenou que finalizassem a aberração, assim como toda a sua família. Só que após finalizar a família do ferreiro, nada do que fizeram foi capaz de finalizá-lo também. Então o cara foi abandonado em uma ilha. Lá o ódio consumiu o cara de dragão, e ele forjou as duas Shiryus, usando uma para finalizar o Shogun e a outra para se finalizar. Enquanto isso, Sayaka está escondida em uma caverna com Gai, quando o cara fala que passou a vida tentando fugir das sombras, e que ele e a garota não viviam no mesmo mundo. Mais tarde, eles retornam até a casa de Amon, reencontrando Seiya, que após ouvir a história, Shiryu resolve levar Gai para os Shoshidai, para a infelicidade de Sayaka. Após isso, os dois caras fazem uma parada na casa de Kei, a namorada de Seiya, da época da escola. E aí descobrimos que os 16 anos que ele tinha passado na hibernação não tinham sido a primeira vez que ele dormia, e que sempre que Seiya despertava, o cara ia visitar Kei. A mulher, por sua vez, passou a vida toda sem se casar, só esperando um antigo amor voltar. Por isso agora, ela era uma idosa solteira. Logo, Seiya despacha Gai para que pudesse passar um tempo a sós com ela, e o vemos sendo extremamente carinhoso, fazendo a unha dos pés da mulher e levando ela até um lago próximo. Enquanto isso, Gai vai até a cidade, onde conhece a gamer Midoriko, que estava entediada com a sua vida, tanto que quando um fã vai até a garota dizer o quanto ela era maravilhosa, ela fica com raiva e o despreza. Porém, isso não o faz desistir de falar com o Midoriko, e ele a aborda em um beco, só que mais uma vez ela é ríspida com o cara, começando a agredi-lo. Aí, o sujeito revida com socos, colocando a moça contra a parede, ao mesmo tempo em que Flamberg deixa o corpo decadente de Hakim e se oferece pra ela. Desse jeito, a garota detona o fã e parte enlouquecida para destruir a cidade, deixando os Shoshidai sem saber o que fazer, já que Seiya não atendia o telefone. Gai, vendo aquilo, desperta mais uma vez a espada em seu braço e vai enfrentar a garota. Distante dali, Kei se sentiu um pouco mal e pede para o amado levá-la para casa. Lá ela mostra um vestido de noiva que havia guardado na esperança que Seiya a pedisse em casamento, e ele a pede, ajudando a mulher a colocar o vestido. Então, após colocá-lo, Kei se sente mal novamente, se deitando na cama, onde Seiya se declara para ela lhe dando um beijo, e a idosa enfim descansa em paz. Assim, Seiya chega na hora em que Gai está para levar um golpe mortal de Midoriko, e o salva, fazendo a moça bater em retirada. E aí, passamos para um iate no meio do oceano, onde a Rikase Yasuko Tanaka está reunida com alguns caça-tesouros em busca das riquezas do grande pirata Trolla, e a vemos se oferecer para o jovem Billy, mas ele é salvo por um mergulhador que diz ter encontrado a riqueza, só que aquele era um alarme falso. À noite, Yasuko revela o porquê de ter contratado aquela expedição, contando que teve 5 maridos, mas que todos morreram. 2 faleceram devido a problemas de saúde, e 3 se arrastaram para cima. Ela também conta que a herança que eles deixaram estava quase acabando, de forma que a mulher precisava muito daquele tesouro. Já o professor responsável pela expedição fala que gostaria de pôr as mãos no martelo de Galon, uma arma lendária que datava da antiga Grécia. A lenda ao redor desse martelo dizia que ele era usado por um famoso ferreiro, o qual fazia as melhores armas da Grécia, e por isso ele foi finalizado por um homem que não queria que mais ninguém tivesse acesso a essas armas, e isso destruiu o filho do ferreiro, fazendo ele chorar por 3 dias e 3 noites, até que o martelo se ofereceu, e o rapaz obteve a sua vingança. Contudo, vendo o tamanho daquele poder, o rei grego decidiu envenenar o filho do ferreiro e pegar a arma para si, só que isso culminou na destruição da família real, assim como a do próprio rei. Aí no dia seguinte, o grupo enfim encontra o tesouro, só que nenhum martelo estava com ele. Mesmo assim, uns começaram a matar os outros, para ficar com toda aquela riqueza só para si, até que Billy atacou Yasuko e a atirou no mar. Nessa hora, a mulher viu brilhar o martelo e foi possuída por ele, se vingando de Billy. Longe dali, vemos um famoso cabeleireiro chamado Issei Ariga, que vivia pensando em vingar a morte da irmã, que tinha sido atingida por uma flecha por uma loira de cabelos perfeitos. Um dia, essa loira foi até o salão onde ele trabalhava, falando que o rapaz logo seria possuído por Nebestigma, uma espada amaldiçoada onde uma fada da neve vivia. Mais tarde, Issei vai atrás dela com uma espingarda, decidida a fazer justiça pela irmã, quando percebe que tiros não faziam efeito na mulher, que revela ter 2 armas habitando seu corpo.
A loira então retira Nebestigma de dentro dela própria e a faz possuir Issei, antes de ir embora calmamente. No dia seguinte, o rapaz está de volta a seu salão de cabeleireiro, onde corta o cabelo de uma mulher, e vemos que ela era ninguém mais ninguém menos que Asuko Tanaka. Um tempo depois, Miki e Marcos enfim são tirados da hibernação, e Kyoka passa uma missão para eles, recuperar a arma de Halbert. Em seguida, ela conta a história da arma, dizendo que ela pertencia a Kanata, o filho de um pai humano e uma mãe fada, e Halbert foi dado a ele pela mãe, que falou para o rapaz usá-la para fazer justiça. A princípio, Kanata a usou para o bem, se tornando um herói, mas após um tempo longe de casa, ele retornou e encontrou a sua namorada Sarah casada com outro. Isso deixou louco, e o cara finalizou os dois, iniciando uma matança que culminou na morte dos pais e na morte do próprio Kanata. No presente, Miki e Marcos vão até a sede do grupo Sekiya, onde o CEO Shuntaro tinha guardado a tal arma. Lá eles encontram Mina, que estava trabalhando disfarçada, e tentam roubar o Halbert do cofre, só que Shuntaro já tinha sido possuído pela arma, partindo para atacar a mulher. Ao saber disso, Miki corre para salvá-la, e com a ajuda de Marcos finaliza o cara, mas não antes de receber um golpe do Halbert. É então que, ao perceber que seu hospedeiro estava morto, o objeto se funde ao corpo de Miki, que agora continha duas armas amaldiçoadas. Mais tarde, Miki finge estar tudo bem para poder dar um rolê com Mina, e após um alegre dia, ele enfim perde o controle, e Marcos tenta contê-lo, sem sucesso. Por sorte, Seiya e Gai surgem, começando uma luta com o cara, que termina com ele sendo golpeado por Gai, após Mina apelar para o lado sentimental. Já na sede dos Shishodai, os médicos verificam que duas armas eram demais para Miki suportar, concluindo que ele poderia virar um Busoma a qualquer momento. Por isso, Kara e Marcos retornam às cápsulas de hibernação. E aí, enquanto o jovem é colocado para dormir novamente, vemos Miki sendo finalizado por uma fumaça tóxica. À noite, Sayaka está olhando para a lua pensando em Gai, e o rapaz está fazendo o mesmo, pensando nela. Nessa hora, Seiya vai até ele e pergunta se o rapaz gosta de Sayaka, mas Gai nega. Então, o cara diz que Gai era fraco, pois se o jovem não tivesse alguém amado para defender, o garoto não tinha nada. No dia seguinte, Shin Matoba, herdeiro do grupo Matoba e detentor da outra Shiryo, vai até um velho prédio pelo qual dois homens brigavam. Um queria que lá fosse um orfanato, e o outro queria que fosse uma casa de idosos. Aí Shin decide que lá seria os dois, resolvendo assim a disputa. Em paralelo, as amigas de Sayaka a chamam para dar um rolê, se surpreendendo por ela aceitar dessa vez. Mais tarde, Shin está recolhendo assinaturas para salvar um oásis no meio da cidade, quando ele topa com Sayaka, e ela assina a petição. Em seguida, a moça é importunada por dois rapazes, e defendida por Shin, que acaba levando uma surra por ser anti-violência. Aí, os dois valentões encontram Midoriko, que finaliza um deles brutalmente. Depois ela vai para cima de Sayaka e Shin, mas Gai surge e a detém. Então, Shin reconhece a Shiryo, ao mesmo tempo que Gai também percebe algo familiar nele. Logo, Midoriko foge, ao ver que Gai não era mais tão fraco assim. E Sayaka tenta se aproximar do rapaz, que apenas diz para ela deixá-lo em paz e vai embora, largando a moça com lágrimas nos olhos. Um dia se passa, e Sayaka estava pensativa durante a aula, quando Shin é anunciado como novo aluno da turma. Já na sede dos Shushidai, os médicos sob a supervisão de Kyoka transferem todos os dados sobre Marcos para a mente de Mina, e ainda fazem a mulher passar por uma mudança de rosto, passando a ser conhecida como Aya Takagi. E tudo isso era para que ela se tornasse a nova mentora de Marcos, já que Miki não podia mais. Aí descobrimos que o rosto que escolheram para ela foi o rosto de Erika, a ex-namorada de Marcos. Por isso, ele logo se apega à mulher. E os Shushidai contam para o rapaz que Miki estava apenas dormindo. Na escola de Sayaka, vemos Shin sendo importunado por Nomura e sua gangue, e a garota defendendo o novato. Por isso, ele passa a stalkeá-la, se matriculando nas mesmas aulas que ela. De volta à sede do Shushidai, Seiya e Gai enfim chegam ao local, na hora em que descobrimos que Kyoka era filha de Miura, cuja mãe tinha falecido quando ela ainda era uma garota. E Seiya se recusa a voltar para a hibernação, pois queria enfrentar o velho amigo. Assim, Kyoka vai falar com as máscaras flutuantes para pedir permissão, mas eles dizem que tinham desenvolvido armas anti-Busomas que iriam agir contra Miura. Desse jeito, logo o cara entra em confronto com os militares, e as armas são enviadas para detê-lo. Só que Miura detona todas elas, e Kyoka decide que era hora de Seiya agir. Então, o cara vai até lá com Gai, se preparando para enfrentar o antigo companheiro. Aí Seiya relembra Gai sobre uma promessa que ele fez, de que o finalizaria caso o cara saísse do controle, e o próprio Seiya havia feito uma promessa parecida a Miura. Já na escola, Shin entrega para Sayaka um desenho da moça que havia feito, antes de ir embora com o seu mordomo. E de volta à luta, Seiya prende Miura com um dos seus anéis, e quando estava prestes a vencer o confronto, Chakran começa a tomar conta do seu corpo, o fazendo fraquejar. Por isso, Miura vira o jogo e quase acaba com ele, mas Gai se intromete na batalha, salvando o amigo.
Então os dois Chrysalids se unem contra o cara e quase o derrotam. Se não fosse pela aparição de Greens, o ceifeiro, o primeiro dos Bossomas e o mais poderoso de todos. Ele faz com que Miura bata em retirada, e Guy, tomado pelo ódio, começa a enfrentá-lo, mesmo com Seiya pedindo para ele fugir. Aí, enquanto Shiryu toma conta do garoto e Seiya tenta impedi-lo de virar um Bossoma, Shin está em uma festa fazendo um discurso anti-violência. Assim, Guy acaba fora de controle e golpeando Seiya no peito, fazendo com que o homem enfim se torne um Bossoma, enquanto o rapaz cai desacordado. Ao mesmo tempo, Himiko, a líder dos Gabis, percebe que mais uma pobre alma tinha se perdido na escuridão. E encerramos a temporada vendo o Bossoma Seiya surgindo. Fala galera, vocês querem um resumo da segunda temporada? Me contem nos comentários. E se você tivesse um enorme talento como pianista, mas por conta de traumas do passado tivesse abandonado seu dom, o que você faria? Quer saber se ele vai recuperar a sua paixão pela música? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.